Ser profissional de saúde em Angola não é apenas sobre tratar doenças, é sobre decidirem o que é possível, o que é viável, entre o protocolo e a realidade. Hoje nós falaremos de ética, mas não a ética que se vê nos livros. Falaremos sobre a ética na medicina moderna, aplicada no contexto angolano, porque não é uma coisa teórica, é uma decisão diária. Olá, sejam bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Vamos conversar. Olá, sejam todos bem-vindos ao Triângulo de Ideias. Hoje nós estamos super felizes, super motivados, como vem até o Newton está cheio de sorrisos. Ele vai sorrir já. Hoje no nosso quinto episódio nós temos o privilégio de ter um convidado que eu não farei a apresentação, mas é uma pessoa que eu particularmente admiro, uma entidade patrimônio educacional médico deste país, para falar-nos sobre os dilemas éticos na medicina moderna. Eu sou o Sérgio, sejam todos bem-vindos e estou com... Eu sou o Newton Rosa, bem-vindos ao podcast e é um prazer ter o Dr. Maurício aqui conosco hoje para falar sobre esse tema. E antes de começar, queríamos fazer uma pergunta. O nosso tema é sobre ética num sistema de saúde. Mas como é que nós definiríamos ética? Sou Maurício Caetano, sou estudante de Medicina, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. E é só. Não assim mais nada de relevante naquilo que eu seja. Nós podemos definir ética como um conjunto de valores filosóficos que, em termos gerais, balizam a nossa conduta diante daquilo que nós queremos fazer, podemos fazer, mas não devemos fazer. A ética pode ser resumida como um autopoliciamento, entre aspas, do nosso caráter, daquilo que nós somos enquanto indivíduos na relação conosco mesmo. E como é que nós podemos aplicar este conceito em medicina num sistema desigual? Desigual é o sistema, não somos nós, né? Quanto mais nós assumirmos como nossos os valores universais de comisseração para com o outro, nós vamos aplicar princípios éticos, mas são princípios, são valores que nos balizam um pouco na relação convencional daquilo que é bom ou aquilo que é bem e aquilo que é justo. São esses valores, por exemplo, que nos impedem de fazer coisas erradas que nos beneficiem ou nos obriguem a fazer coisas certas que nos prejudicam. Okay. Essa é a baliza ética. Mas é comum ouvir dos colegas que perante o ambiente de escassez isso justifica algumas dúvidas do ponto de vista ético, ou não? Temos dois tipos de escassez. Sim. A escassez formativa, a nossa carência ética, e a escassez de meios, a escassez material. Se for a nossa carência, se for a escassez no sentido de nós sermos carentes de determinados valores, não há ética. Sim. Se for a carência de material,
É exatamente na carência de material que os princípios éticos devem ser mais valorizados. Na consecução de um princípio elementar de Rawls, de dizer que em cenários de carência nós temos de defender a dignidade e a necessidade de quem mais necessita. Então, a carência não nos liberta da obrigação ética. Sim. A carência nos obriga Sim. aos valores éticos. É na carência que há mais necessidade de nós exercitarmos a equidade, de exercitarmos a justiça distributiva, de ministrarmos cuidados com base na necessidade do indivíduo e não no adjetivo que acompanha o indivíduo. Ok. Por exemplo, se eu quiser fazer um exame de rotina num cenário de escassez, provavelmente nenhum dos meus colegas me diga não. Sim. Mas eu tenho de me impedir Sim. de solicitar esse exame de rotina em cenário de carência, porque eu não necessito dele. Então, o princípio, já que falamos sobre justiça distributiva, o princípio que norteia a escolha ou não determinada ação, qual seria? Em termos médicos, Sim. subserviência ao conhecimento e ao melhor da evidência. Bem. Que se for possível equilibrá-lo com a experiência do médico, uma experiência baseada no conhecimento. Ok. Eu vou tocar nessa parte de novo da experiência baseada no conhecimento. Nós temos o conceito geral de medicina baseada em evidência. E em jeito de brincadeira, nós várias vezes citamos que ou o profissional aprende ou ele se acostuma. Costume não é ciência. Sim, não é ciência. Mas partindo da medicina baseada em evidência, como é que se resolve o conflito de oferecer o que há de mais recente ao que eu tenho de limitação de recurso local? Porque cá, ainda o episódio passado, fazendo um gancho, nós publicamos muito pouco e aprendemos muito com a minha experiência, no meu tempo, nós sempre fizemos dessa forma. E muitos de nós nunca testam a hipótese nula. Vem com conhecimento externo, que supõe ser o melhor, e depois tem dificuldades para aplicar. Exatamente. E começam os conflitos. Eu não consigo porque não tem e não trata. Então, como é que... Medicina baseada em evidência é o melhor do conhecimento médico ou científico que foi testado e resultou. Sim. Isso é um princípio quase que inegociável. E se eu estou diante de um problema que eu tenho de tomar uma decisão e eu não tenho os meios para tomar essa decisão porque tenho limitações locais, eu tenho de ter a experiência necessária para eleger daquilo que é o recomendável eu poder aplicar localmente. Ok. No princípio da beneficência e de não fazer mal. Sim. Pois. Se eu não tiver como fazer o melhor, há um pedagogo, penso que é pedagogo brasileiro, que usa muito uma expressão
que é, enquanto eu não tiver o melhor para fazer o melhor, eu tenho, com aquilo que são os meus limites, fazer o melhor possível. Mas o melhor possível tem que ser sempre no sentido de fazer bem e não fazer o mal. Mas se nós pudermos ter um exemplo concreto em relação a isso, fica mais fácil. O médico não deve ser forçado a tomar uma atitude que não tem evidência nem vai beneficiar o doente. Ele pode ser corresponsabilizado Sim, por um erro. sim. Sim. Então ele tem duas alternativas. Uma é não fazer. Se não vai resultar, por que eu vou fazer? Sim. A outra é judicializar a questão. Posso? Pode. Mas aí, se me permite, Dr. Maurício, entraríamos no risco, naquela zona cinzenta da recusa de cuidados. Não. Não. Eu posso ser processado judicialmente se alimentar uma falsa expectativa. Eu estou numa instituição que não tenho bloco operatório, não tenho anestesista, não tenho nada. Recebo um doente com abdômen agudo interno. Eu alimentei uma falsa expectativa. Sim. A falsa expectativa faz parte do itinerário do erro médico. Pois. Eu não posso mentir. Sim. Eu não posso dizer ao doente que vou fazer uma coisa que eu não tenho a possibilidade para fazer. Pois. Ou eu o referencio para um sítio, ou eu tenho de exercer uma coisa que é muito cara à medicina moderna, que é o dever de decisão compartilhada e de autonomia. Pois. Olha, eu aqui não posso fazer isso. Você quer continuar aqui? Pois. Agora há pouco mencionou um dos 4 princípios de Buchon, da bioética. Falou da maleficência, mas temos também a autonomia, a beneficência e a justiça. Gostávamos de ouvi-lo, a relação desses 4 princípios com a prática habitual. No nosso caso particular, e nós às vezes temos, ou eu acho que temos inventado conflitos onde eles não existem. O que é autonomia? É a capacidade de decidir. Sim. Mas ninguém decide sobre o que não conhece. Então, para eu dizer que um doente foi autônomo na decisão, eu tenho de ter previamente disponibilizar ao doente a melhor informação possível. Pois. Eu tenho de discutir a expectativa do doente, dizer quais são os riscos, quais são os benefícios. E ele, em função desse conhecimento, que tem que ser compreensivo, nós, não sei se digo culturalmente, temos dito, por exemplo, as pessoas são responsáveis pelo que dizem, não pelo que os outros entendem. Em termos de medicina, eu adoto cada vez mais o princípio freiriano de que numa comunicação tem de resultar um terceiro significado comum. O doente tem de entender o que eu estou a dizer. Sim. Mas, se me permite, às vezes não fica um pouco difícil, nós vemos isso na prática, nós estamos com pacientes e familiares, fazemos a reunião para poder falar sobre um diagnóstico, alguma conduta ou perspectivas que se tem diante de uma situação patológica e aparentemente as pessoas nos entendem. Dizem que nos entendem, nós questionamos ativamente. O senhor percebeu o que eu estou a explicar? Sim.
repita lá o que é que entendeu. Aí eu estou a fazer uma busca ativa para ver se ele entendeu. Realmente, ele reproduz, mas não sei se é um pouco de negação, muitas das vezes, ou de um hábito nosso que as situações de saúde precisam sempre de um culpado. Os pacientes, muitas das vezes, e famílias saem e contestam que eu estive lá com ele, ele falou, mas eu não entendi nada. Porque nós não estamos a lidar com a expectativa. Nós estamos a explicar uma coisa na nossa interpretação daquilo que é explicar, mas não estamos a lidar com expectativa. Por exemplo, um exemplo cotidiano de expectativa é quando nós, em medicina, em vez de falarmos em expectativa, falamos em boas e más notícias. O que é uma boa notícia em medicina? Eu não sei. O que é uma má notícia? Eu acho que também não sei. Se eu tiver uma doente de 70 anos de idade, com neoplasia metastizada, numa família sem recursos que não possa promover cuidados continuados, e a doente e a família receber a notícia de que a doente faleceu, não sei se é uma má notícia. Não sei. Se eu tiver um aposentado de 60 anos, no nosso caso, funcionário público, que for a uma urgência e alguém disser que ele tem uma suspeita de infarto, pode ser uma má notícia. Mas se disserem que essa suspeita de infarto tem de ser confirmada por um cateterismo que custa 5 milhões de kwanzas, não sei se é uma boa notícia. Pois. Então é uma gestão de expectativa. Quando eu discuti com a família sobre o que era possível fazer, eu não sei se eu fui de encontro à expectativa da família ou fui de encontro à minha expectativa. Eu sou médico conceituado ou não e digo à família, olha, eu tenho de fazer isso, compreenderam? Repita lá o que eu disse, o que é que isso significa para si? Compreendeu? Compreendi. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ouvir outra coisa. Por exemplo, doutor, acha que a minha mãe de 92 anos, com esse cancro, vai viver? Pode acontecer um milagre, doutor? Eu também gostaria. Mas esse milagre já não depende de nós. Ainda bem que o episódio é sobre dilemas éticos. Porque realmente, quando fala sobre isso, Dr. Maurício, acabou de mencionar e mencionou bem, que é muito mais lidar com a expectativa de terceiros. Sim. Mas, como disse bem no comecinho, eu, na posição de médico, profissionais de saúde em geral, nós não podemos mentir. Não, mas nós não estamos a mentir. E aí, quando a nossa expectativa não vai de encontro com a nossa realidade, quando colide com a realidade do paciente ou do familiar, é daí onde muitas das vezes nascem os temas. Nem vamos chamar de problemas, só temas. É problema mesmo. É problema. Mas também nós sabemos que a maior parte dos problemas médicos vão proliferar onde existe uma má relação médico-paciente. Pois. Não existem problemas entre médico e paciente ou médico e família se a relação for boa. Então, como o povo diz, seria começar da começada. Né? E nós, os médicos, ainda temos uma medicina, por mais que nós evoluamos, por mais que nós estudemos ou nos diferenciemos, uma medicina paternalista. Sim. Eu sou médico, eu estudei, eu vou decidir por si. A medicina contemporânea
nos obriga ao consentimento informado Sim. e a decisão compartilhada. Partilhada, sim. Aquilo que eu posso oferecer-lhe, ou a minha instituição pode oferecer-lhe como decisão, e a decisão tem que ser baseada no melhor da evidência, porque hoje em dia nós lidamos com uma colateral que é ou a ausência de literacia ou a literacia googleana, Sim. Viva o Google. Viva que o Google. pioram o problema. Então, se eu tenho uma família em que tem que ser tomada uma decisão difícil, não basta eu achar que expliquei. E é nisso que Paulo Freire tinha razão. De uma comunicação tem que emanar um terceiro significado comum. Sim. Se este significado não for comum, não houve Nós temos um comunicação. Ação, é. Nós não conversamos. O médico esteve a falar sozinho ao pé de várias pessoas, mas ele não se apercebeu que estava a falar sozinho. Já fazemos tanto. Nós vamos lá, reduzimos a comunicação ao nível de percepção do paciente. Sabemos que eles têm culturas diferentes, origens diferentes e níveis de percepção totalmente diferentes. Garantimos a compreensão pela reprodução do entendimento daquilo que lhes foi entregue durante a minha comunicação. Garanto a assinatura de um documento que reforça que não só eu prestei o dever de explicar o que se passava e os passos a serem dados, que ele compreendeu e que ele concorda com a assinatura. Mas mesmo tendo todos esses passos feitos, muitas das vezes não elimina o problema. E nesse documento, onde é que está a expectativa? Não está. Não está. Não está, porque ela é subjetiva. Então não houve comunicação. Comunicação, é. Eu vou dar um exemplo também do dia a dia. Eu estou a falar com um formando e ele tem um problema, tem um doente com febre, ele pede uma pesquisa de plasmódio que é positiva, ele faz os antimaláricos e o doente melhora. Esse formando sabe abordar febre. Sim. O exercício até foi bem feito. Sim. Quem garante que esse exercício não foi só repetido? Pois. Quem garante que o doente que assina um documento não parte do princípio que, mas se ele é o médico, ele é que estudou e ele me explicou uma coisa, perguntou se eu entendi e se eu entendi devo assinar, eu vou assinar para manter a relação com ele. Mas essa assinatura não salvaguarda a expectativa dele. Ou seja, o sistema, da forma como está montado, ainda assim tem zonas cinzentas. Falando um pouco do sistema e pegando no exemplo deste formando, até que ponto, a resposta é não, mas até que ponto a autoridade influenciaria na evidência ou no processo de decisão dele? Dele doente. Dele formando. Porque o formando, né, ele tem a expectativa do doente para lidar. Tem a expectativa dele de performar e tem a expectativa de agradar o chefe. Na verdade, não é agradar o chefe. É agradar o chefe, mas não desagradando o chefe. E nessa de não desagradando o chefe, ele pode ter um conflito ético com o que existe de evidência com a limitação institucional / desejo do chefe de que as coisas sejam conduzidas de uma determinada forma por outras questões
Eu por não detrás. sei se é muito correto usar a expressão carne com olho. Diz? Carne com... Carne com olho. O que é que seria Por favor, elabora. No processo de formação do profissional, há uma coisa moderna que se chama ensino por problemas ou por problematização. Sim. O outro ensino é por formatação. Não me questiona, faz o que eu te estou a mandar fazer, porque eu sei o que é que estou a mandar fazer. Sim. Eu interno que diante de um doente que ele não sabe se tem febre, diz que tem sensação febril, ele também não sabe o que é sensação febril, pede pesquisa de plasmódio porque foi o que ouviu, dá os antimaláricos e se melhorou ele está certo. Pois. No ensino, e é esse formando que tem esse itinerário formativo que vai obedecer à ordem errada. O formando a quem foi ensinado, a quem foi dito explicitamente, você está no nível universitário de formação e esse nível é por formação autodidata e é por formação de reflexão crítica Questiono tudo. Questiona tudo. que foi ensinado a questionar. E se ele teve a sorte de ter um tutor, um assistente que lhe tenha dito e só deves aceitar como verdade o que eu te disser, aquilo que fores confirmar, esse indivíduo não vai obedecer, não vai agradar ao chefe. E por que é que não vai agradar ao chefe? Porque ele, no processo de aprendizagem por problematização, ele aprendeu a identificar o problema. Se for clínico, ele aborda de forma clínica. Se for social, ele aborda os determinantes sociais de doença. Ele gera hipóteses para esse problema. Ele tem de ir subsidiar teoricamente essas hipóteses. Ele tem que pedir meios complementares para confirmar a hipótese. Ele toma a decisão e ele vai confirmar a decisão que tomou. Esse formando nunca vai cumprir ordens do chefe. Em termos de profissionais em saúde, nós temos dois. O interno que faz medicina tutorada, Sim. Pois. não é autónomo, então cumpre a ordem do chefe. Sim. Mas aí o registro clínico o iliba desse Dessa responsabilidade. constrangimento. Que na prática muitas das vezes não temos visto aplicado em pleno. E para isso podemos dar os exemplos não muito distantes de temas, por isso que eu não quero falar de problemas, temas que não tiveram desfechos favoráveis em atendimentos em unidades de saúde do país, isso é só pesquisarmos, e as medidas adotadas foram primariamente as punitivas, estendendo para pessoas que já tinham responsabilidade legal, ou seja, especialistas, e para pessoas que ainda estavam em fase formativa. Não, mas isso são os déficits da fiscalização ética. Mas isso não é o paradigma. Esse é o problema. É o déficit. Se nós não temos uma comissão ética independente, e nem sei se não é pleonasmo dizer comissão ética independente, quem é que ajuiza sobre o erro médico? Né? Quem é que exercitou o direito de ampla defesa? Qual é a competência, por exemplo, de um responsável institucional para decidir sobre erro médico quando existem, mesmo que coloquemos entre aspas, colégios de especialidade? Pois. Então, o problema de tudo isso está na base formativa.
Se eu formar o indivíduo na capacidade reflexiva, e aí eu volto a chamar a baila o Paulo Freire. A formação só é válida se ela for consciencializadora, transformacional e autônoma. Senão não tem formação. Pode ter formatação. Pois. Assim, façam o exercício nas vossas instituições. Perguntem a um formando qualquer como é que se caracteriza clinicamente febre. E ele provavelmente não saiba. Então façam a pergunta a seguir. Então, e se o doente não aferiu, como é que nós gerimos isso? Ele vai dizer que tem sensação febril. Perguntem-lhe o que é sensação febril. Ele também não sabe. Então é assim, se nós não formarmos bem, não podemos esperar coisas boas. Pois. Tudo o que nós vemos, ou a maior parte das coisas que nós vemos, são déficits de formação. Quem garante, por exemplo, que o chefe que dá uma ordem errada está bem formado? Sim. Agora, ele é chefe Porque quê? yeah. Quais foram os critérios? Pois. Há bocado nós falamos em autoridade. Existem duas formas salutares de autoridade em medicina. Uma é a competência, saber mais. Se nós formos fazer um concurso público e um de nós tiver 19 ou 20, o que tiver 9 não vai ter sequer coragem de discutir. Pois. Não, filho, eu tive 20, não discute. Né? Yeah. A outra autoridade é a da eleição. Pois. Depois pode vir a autoridade do dono, do chefe, mas aí é poder, não é autoridade. Ok. E como é que o formando consegue... Como é que seria a relação com essa hierarquia no questionamento? No questionamento. Formandos bem formados sabem comunicar e sabem lidar com problemas. Por exemplo, eu estou num cenário em que o indivíduo hierarquicamente superior toma uma decisão que eu acho que esteja errada. Eu não tenho que dizer em público que ele está errado. Até porque isso pode despoletar anticorpos Se e violar a algum primeira tipo lei do de poder. agressividade. Sim. Mas eu posso questioná-lo assumindo a conduta dele como dúvida. E uma dúvida baseada na evidência e no benefício do doente. Olha, o doutor disse para eu dar antibioterapia nesse doente que é suspeito de tuberculose. Eu estive a ler um artigo que diz que não há nenhuma evidência. Qual é a sua opinião? Agora, se eu der antibioterapia nesse doente que clinicamente não tem nada que pareça infecção bacteriana, não estou a prejudicar, aumentando a resistência. E ele só vai ter que dizer sim ou não. Sim. Ok. Eu tenho um caso também parecido. Exemplo. O formando vem ter comigo para discutir um caso cirúrgico. Ele diz, operamos a doente tal, no dia tal, eu estava em cirurgia com o professor tal e fizemos isso. Começam as perguntas. Qual era o diagnóstico? Era esse. Qual é a conduta perante esse diagnóstico? É essa. Então por que fizeste diferente? Porque o professor disse para fazer diferente. Mas
tu sabes que não é assim que se faz. Mas o professor é ele e eu estava a obedecer a ordem. A frase clichê é o jeito certo de fazer, o jeito do meu chefe no momento. Mas nós estamos numa cirurgia, tem um impacto, eu sempre brinco que o cirurgião é como o piloto de caça a 30 mil pés, não tem muito tempo para decidir. E quando decide, tem que tomar a decisão menos errada, em benefício do doente certo. Então, a evidência não diz isso. Tecnicamente, todo mundo, depois é uma equipe cirúrgica, observa a mesma coisa e muda a decisão, gera um conflito no formando. Como é que ele gera, como é que ele questiona, porque em termos práticos o nome dele entra num checklist como parte de uma equipe que tomou uma decisão Que ele discorda. Qual seria a posição para ele? Como é que se aconselha? Como é que se treina? Porque esse formado, tecnicamente, ele está bem formado. Ele questionou. Sim, ele questionou. Mas ele não conseguiu desassociar-se do erro, entre aspas. Se for a nível institucional, esse caso pode ser discutido sem constrangimento em sessão clínica. Pois. Ok. Olha, hoje vamos discutir o caso Y. Com base nessa hipótese diagnóstica, aquilo que a medicina baseada em evidência diz é isso. E a conduta protocolada é essa. Pode existir uma nuance? Pode. Protocolos preveem situações que vão dar certo mediante determinadas decisões. Não prevêem particularidades. Sim. Ok. Nós não sabemos se o chefe de equipa fez uma coisa diferente por ter encontrado uma particularidade. Pois. Ok. Sim. Sei, por exemplo, uma ectopia anatômica, sei. Agora, a melhor forma de nós evoluirmos cientificamente, a melhor forma de nós consolidarmos a nossa experiência é discutirmos os casos para não discutirmos certidão de óbito. Sim. Temos os casos para não discutirmos. Até essa frase num livro Vamos de casos discutir clínicos. o caso. Sim. As condutas são essas. Foi uma conduta diferente. Por que foi uma conduta diferente? Cada vez menos nós ouvimos pessoas estudiosas dizerem, na minha experiência pessoal, é com base na evidência, com base na diretriz, com base no consenso. Eu tenho dificuldade em dizer, e já discuti isso uma vez num outro cenário, que, à luz da evidência, um mesmo problema demande duas soluções diferentes com o mesmo resultado. Sim. Agora, o chefe de equipa pode estar errado. Sim. Ele é humano? Sim, ele é humano. Eu não sei se o erro é humano. Por favor, elabore. A nossa condescendência com o errar é humano. É um pouco nós abdicarmos da teoria do queijo suíço. Pois. O princípio de preocupação com a excelência, a subserviência ao conhecimento, o mecanismo anátomo-fisiológico minora o erro. Uma conjunção precisa de alinhar tudo para que aconteça o erro em caso último. Tem que desalinhar para acontecer o erro. E se eu alinhei tudo e errei, provavelmente seja acidente. Eu gostava de, nesse momento, fazer uma pergunta paralela,
porque falamos de formandos, falamos de ética e em off eu citava Foucault e falava das instituições disciplinadoras, ou seja, nós enquanto médicos nós somos formados barra formatados e em alguns casos, permita-me a expressão, um pouco deformados por causa dessa incapacidade de criticarmos e com a crítica evoluirmos, construirmos uma ideia própria, uma ideia que funcione e esteja alinhada às evidências. Então, dentro ou na esteira dessa conversa e apoiada na sua vasta experiência de formação, porque formou vários quadros desse país, gostava de ouvir qual é a sua visão sobre a atual esteira de formação e a necessidade de harmonização dos currículos das nossas faculdades de medicina. Sim. A decisão não parece ser nem das instituições, nem dos profissionais que ensinam. Como Paulo Freire diz, a melhoria da educação é uma decisão política. É sempre uma decisão política. Eu posso ter medo da melhoria da formação. Se eu ensinar um médico ortopedista que ele não deve amputar nenhuma extremidade sem o concurso do vascular, eu tenho de tomar a decisão política de formar vasculares. Justo. E Sim. tenho de tomar a decisão política de colocar à disposição do vascular os elementos dos diagnósticos para dizer, olha, faz amputação a esse nível, porque se fizeres a esse, vais amputar de 2 vezes. Então, é política, não vai depender da nossa vontade. Agora, nós individualmente, como elementos formadores, nós podemos participar. Não é possível exercer medicina hoje em dia ao mais alto nível. Não é possível formar pessoas ao mais alto nível se nós não assumirmos como nossos valores universais. Se eu não tiver na perspectiva do meu formando o desiderato dele ser melhor do que eu não vou formar. Sim. Se eu não educá-lo numa consciencialização política sobre os fenómenos, não vou formar. Por exemplo, eu costumo conversar às vezes com os internos sobre a adesão aos medicamentos, a adesão à terapêutica. E o interno às vezes diz, não, doutor, eu receitei um medicamento, mas o doente não aderiu. Ele não aderiu ou não teve acessibilidade. A discussão da acessibilidade é política, não é académica. Pois. Então, eu tenho de dizer ao meu interno o seguinte, o Aldomet, na perspectiva da tensão arterial comum, não é a melhor opção. Pois. Mas se for a opção que o funcionário público aposentado pode comprar, é a melhor opção. Sim. Expectativa. É formação na atitude de consciencialização política sobre o problema. Pois. O meu doente não tem uma situação de não adesão. Ele tem uma situação de marginalidade social que não lhe permite comprar. Aquela Ferrari. Ele consegue andar de um pequeno Toyota. Se eu tiver um interno que não tenha dinheiro para ter acesso à internet
e eu, como formador, não lhe garantir o acesso da internet, pelo menos na instituição, eu não posso pedir que ele tenha acesso ao artigo da semana passada. Sim. Não posso. Então, quando nós formos discutir metodologias de informação, nós individualmente podemos dizer, olha, nós estamos a criar déficits formativos se as pessoas não tiverem acesso ao inglês. Pois. Estamos a criar déficits formativos se as pessoas não tiverem um tablet. Que nós vemos essas assimetrias em coisas muito elementares como a própria estrutura curricular e carga horária, o pendor teórico-prático do próprio tema que estamos a tratar hoje, o enquadramento da disciplina de bioética e de filosofia no currículo. Algumas instituições percebem como não sendo ou põem no começo da formação, que eles são relativamente crus, e há instituições como a nossa que na época nós demos em duas fases, demos no começo a 1 e a 2 mais para o final da formação, onde já tínhamos algum, não digo maturidade, mas um pouquinho mais de claridade para conseguir perceber o que é que nos estavam a passar. Mas bioética não pode ser uma cadeira. É como o raciocínio mas não é uma cadeira. há instituições que têm Sim, mas está filosofia, bioética. Mas como é que nós passamos isso para pessoas que nós sabemos aqui que têm diferentes origens? Não, assim, as diferentes origens amenizam-se com uma coisa chamada metodologia de acesso democrático e universal. Vocês podem vir de onde vierem, mas para fazermos parte desse núcleo, precisamos de uniformidade. os paradigmas são esses. Okay. Por exemplo, eu estou ligado a uma instituição que, confrontada com a aparente má qualidade de colegas que recebíamos, decidiu ensaiar uma espécie de anusar, a que nós chamamos de estágio profissionalizante, para uniformizar por causa disso. E essa é a preocupação com a uniformização dos currículos. Agora, é uma coisa isolada, pode ser melhorada, pode ser reproduzida, pode. Mas nós temos de começar por algum sítio. E depois temos de respeitar o direito à diferença. No sentido de pessoas com determinadas qualidades são formadas com determinados paradigmas. Por exemplo, eu quero fazer um internato de oncologia ou de neurocirurgia para ser coisas que vocês dominem bem. Eu, se tiver um interno admitido com 10 valores, outro com 20 e outro com QTI, eu tenho de fazer a média para nivelá-los. Vou prejudicar o de 20. De 20, pois. Porque o de 10 não vai acompanhar a passada do de 20. E o de QTI, 2 meses depois, 1 ano depois, vai desistir. Não, me meteram aqui, eu nem queria isso. Não, tem que haver critérios de seleção. E dizermos, por exemplo, depois, o grupo A e B é formado no sítio X, o grupo C e D no Y, o grupo D no Z. E esse grupo dos melhores, que vai ser formado no melhor, vai reproduzir mais rapidamente outras nuances de formação.
Eu tenho. Maus internos, Aham. não estou a dizer internos com más notas. Sim, Maus internos não serão bons tutores. sim. Pois. Pois. Pegando essa deixa, falamos um pouco de formação, os critérios de seleção, e quando nós percebemos, né, suponhamos que o interno já foi selecionado não de forma adequada, né, não cumpriu com alguns critérios, e nós percebemos que ele é um outlier dentro do padrão que nós queremos. Como é que podemos contornar, não diria contornar, mas adequar o interno ao que... Eu pergunto isso por causa da diferença entre medicina como vocação, medicina como sustento, que é o que se prega. Só uma parte. Eu, particularmente, acho que não existe medicina vocacional. Concordo. Medicina é uma Por favor, elabore. profissão. Medicina é uma profissão que tem que ser aprendida Exato. e aperfeiçoada todos os E dias. num tempo determinado. A formação? Sim. Não sei. Seria ótimo que sim. Mas não tem vocação para ser médico, enfermeiro, engenheiro. As pessoas têm que saber. Sim. Até porque isso de medicina de vocação remete-nos ao tempo em que a medicina era exercida no quintal das igrejas. Uhum. Era uma medicina paternalista e por mais erros que houvessem, não eram erros porque o indivíduo fez animado de boa vontade. Exatamente. Era nesse ponto que eu queria tocar. Porque é comum vermos pessoas a selecionarem, por exemplo, médicos em formação, selecionarem determinadas especialidades por vocação. E nós percebemos... Desculpa, nós temos de perguntar a esse colega que diz que eu tenho vocação para... Ele tem de definir vocação. Paulo Freire tinha razão. O terceiro ponto... Tem que haver um significado comum. O que é vocação? Tem que entender o que é que ele quer dizer. O que é que ele quer dizer? Porque acontece alguma frequência, não, eu quero ser pediatra. Faz o primeiro teste ou entra da forma do critério que é escolhido para admissão. Ao longo da formação, porque as formações são feitas por módulos, nós percebemos no internato cá, né? Que parece estar errado. Sim. Percebemos que deveria ser uma coisa progressiva, né? Ele tem que estar, para ele aprender B, tem que passar por A, mas nós percebemos que ele deveria levar, suponhamos, 6 meses para aprender A, mas ele leva 2 anos. Numa formação que dura 3 ou 5. Claramente, nós estamos a desenhar ou a projetar um mau profissional. Porque o tempo hábil, o critério para formar aquele profissional são X tempo com habilidade YZZZ. Se ao final desse tempo ou no percurso nós percebemos que ele não cumpre com o requisito, como direcionar, porque frequente não, mas ele... E depois temos o conceito, que eu não concordo, de interno eterno. Imaginem algum conhecido vosso ligar-vos e dizer: olha, eu quero que vocês me ajudem a criar um pato dentro de um aquário de peixes. Eu estou maldito, juro. Eu acho que nós temos de começar mesmo a ser mais sérios em relação a determinadas coisas. Sim. Há obrigações de conhecimento e de desempenho.
que têm que ser estruturantes. Sim. Por exemplo, eu costumo dar outro exemplo formativo. Não há possibilidade rigorosamente nenhuma de quem não sabe anatomia topográfica do abdômen abordar um caso de dor abdominal. Sim. Yeah. Ele nem sabe onde é que está. Não sabe. Como é que ele vai conseguir identificar o problema? Há um filósofo que dizia muito o seguinte: se nós não soubermos por onde ir, qualquer caminho que escolhamos está errado. É por isso que os critérios de admissão têm que ser universais, democráticos, ok? Mas têm que ser rigorosos. Eu, para formar esse tipo de profissional, preciso de indivíduos com essas competências. Sim. Se você não tem essas competências, não entra para esse ciclo de formação. Agora, há uma relação que nós não podemos adulterar, que é a relação ensino-aprendizagem. Sim. Uhum. Se o indivíduo não conseguiu aprender a aprender, qualquer coisa está errada. Sim. Ou é dele, ou é da instituição, ou é do tutor. Sim. Por causa disso é que nós temos de ter mecanismos de retroavaliação. Sim. Da mesma forma que o formando avalia o tutor avalia o formando, para eu poder ver o que é que falhou. E tem de existir um programa básico sobre aquilo que é imprescindível saber e em relação aos quais não podem existir concessões. Sim. Sim. Por exemplo, eu quando recebo pessoas em formação, eu parto sempre de um princípio. Há coisas que vocês têm que saber e eu vou partir do princípio que vocês não sabem. Então, vão estudar história, vão estudar anatomofisiologia, vão estudar a abordagem do doente por problemas, vão estudar especificidade e sensibilidade e razão de verossemelhança dos exames e terapêutica podem ir copiar. Mas ele não vai copiar, que exame pedir. Sim. Sim. Ele não vai copiar. Tem que raciocinar até chegar Não, aí. ele tem que chegar. É, quem não sabe. E é por causa disso que são necessários os mecanismos uniformes de admissão. Se eu tiver um interno de 10 e um interno de 20, eu vou ensinar 15. Eu tenho que fazer a média. Sim. Pois. Sim, tem que sair com um nível 15. Sim. Yeah. Mas não é cultural no nosso meio. Temos que assumir. E até é de certa forma mal visto a exclusão, a expulsão de internos do âmbito formativo com o argumento de que o país precisa, já são poucos médicos, então não há muito Não há hábito de nenhum expulsar decreto. por causa de não atingimento de médias, notas e construção de habilidades. O que torna o processo, e isso estamos a falar muito na prática, como o Newton mencionou, de internos eternos que falham em várias etapas e até que chega a um ponto que até os próprios formadores, epá, pronto, esse já está aqui há muitos anos, epá, passa só. Então, Sabe, Sérgio, isso lembra-me um episódio que eu vivi de uma ordem superior. Um dia alguém me disse que eu devia dar uma informação porque ele tinha ordens superiores para ter essa formação. Essa informação. E eu disse, mostre-me a ordem do seu superior para eu ver se é também o meu. Eu não acredito que haja um decreto que diga assim, Dr. Sérgio, Dr. Nilton, têm que formar esses colegas mesmo mal.
Não há. Isso é a nossa comisseração para com o erro. Sim. E é nós não exercitarmos o nosso direito de não estar. Um direito fundamental. Você quer fazer isso, vai fazer semigo, porque comigo não. Exatamente. Eu não vou participar desse cenário. Não vou mesmo. Porque eu posso ser corresponsabilizado por isso. Sim. No futuro, No futuro cobra. Futuro cobra. Futuro cobra, sim. Por que que volta e meia? Por que que volta e meia nós ouvimos toda uma série de maldicências sobre os médicos e o resto? E ouvimos isso de médicos. Ouvimos isso de médicos com responsabilidade de formação. O fulano nem parece especialista. Pô, mas você participou da formação dele. Você até deu nota. Assim, eu costumo cultivar um desejo de vida que é nem hipocrisia, nem cinismo. Quando eu acho que um colega não tem competências para fazer determinada coisa, eu sento com ele e digo, não é esse o caminho. E quando eu faço um relatório sobre o itinerário formativo dele, eu digo isso. Não está preparado para. Tem essa carência que pode corrigir desta ou daquela forma. Agora, nós temos de levar mais a sério a relação ensino-aprendizagem. E nós temos de elencar nos aspectos formativos o que é imprescindível saber. Como é que ele vai saber isso? Outro aspecto que é fundamental é da reprovação. Por exemplo, eu não posso reprovar um indivíduo por achômetro. Pois, tem que ter métricas para isso. O achômetro, no máximo, é da minha avaliação contínua. E mesmo essa tem que ter algumas métricas. Eu tenho que chamar o colega e dizer, olha, na referência bibliográfica, medicina baseada em evidências, que nós os dois acordamos, 2 mais 2 dava 4, e tu meteste 6. Pois. Ou tu me dizes onde foste buscar este 6, ou tu reprovas. O que se passa é que nós temos muito pudor, muito rigor na avaliação, mas não temos no processo formativo. Sim. Há um colega que hoje é um dos especialistas mais referenciados do país ou da cidade, que ele no 4º ano pediu-me para fazer uma toracocentese, no 4º ano da faculdade. E eu disse, o que é a toracocentese? Qual é a técnica? Quais são os riscos? O que é que tu queres ver? Ah não, doutor, isso eu não estudei. Olha, é meio-dia, vai estudar, que eu estou aqui à espera. Ele voltou às 16h30, sabia e fez. Sim. Eu não posso dizer, vai fazer uma coisa que você não sabe. Está errado. E não há ninguém que diga que está certo. O problema é que as nossas debilidades éticas fazem-nos, inclusive, aceitar ordens que ninguém deu. Se me permite. É aí onde nós introduzimos o conceito, estamos a falar de ética, de distanciamento moral, onde basicamente ficamos anestesiados ou habituamos-nos a injustiças ou coisas menos éticas ou coisas mal feitas. Habitualmente está subjacente um conflito de interesse. A minha mãe dizia muito que toda escolha tem uma renúncia. Eu, se engolir um sapo, talvez renuncie a um bife.
Agora, a melhor forma de não engolir sapo é não cheirar. Ele vai pular para dentro da boca. Yeah. Assim, eu só aceito determinadas coisas quando não aceitar vai me prejudicar muito. Certo. Mas isso tem a ver com caráter. Aquilo que me beneficiar errado, continua errado. Sim. Então, por que um indivíduo há de considerar especialista um indivíduo que não tem aptidão para ser especialista? Na balança moral, o que é que ele tem medo de perder e o que é que ele vai ganhar? Os mais velhos diziam antigamente muito o seguinte: quando não tiveres coragem de dizer como conseguiste uma coisa, não o consigas. Sim. O filósofo alemão Immanuel Kant dizia que todo mundo sabia o que era certo. E o barômetro para saber o que é certo e o que é errado é muito simples. Aquilo que tu não consegues contar à tua mãe, ao teu pai, ou à tua maior referência moral, está errado. Está errado. É. E olhamos para os nossos filhos, quando eles mentem, quando eles não contam coisas aos pais, é porque eles, no fundo, sabem que aquilo é errado. O que se passa é que nós passamos a ter alguma comiseração para com o erro. Pode ser anestesia social, pode ser trauma social, Também. pode. Mas isso não nos vai fazer sair do ciclo onde estamos. Falando de traumas sociais, ainda dentro do nosso tema central, gostaria de falar um pouco mais sobre, já falamos sobre formação, queria falar um pouco sobre conflitos dentro do atendimento, papel das instituições. Teve uma notícia, está publicada, então não tem problema nenhum em falar, de um determinado serviço público, e nós sabemos que o acesso aos serviços públicos é gratuito e que este mesmo serviço público tem uma parte de rentabilização e é acusado de uma má gestão, alegadamente. O que eu queria falar sobre esse tipo de conflitos é de acesso universal e honorários, ou medicina pública Pública e privada. São coisas diferentes. Uhum. É assim, nós temos às vezes pudor onde não devemos. O objetivo social da medicina privada é ganhar dinheiro. Sim. É ganhar dinheiro. Isso não elimina o meu dever de solidariedade social. Certo. Mas é outra coisa. É outra coisa. Sim. Não tem nada a ver. E a ética Outra e coisa. tudo o resto, assim. Se alguém vier ter comigo num contexto de medicina privada e não puder pagar, Uhum. e eu achar que o meu não atendimento pode ser deletério para a saúde dele, eu vou atender. Se eu fizer isso todos os dias, eu fecho Sim. né, o sítio onde estou e não tenho como me sustentar. Assim. Então, medicina privada foi feita para ganhar dinheiro. Há tempos circulava no país uma falsa notícia de que pessoas eram obrigadas a ser atendidas, mas era uma coisa apócrifa. Ninguém assinou, ninguém sabia. E depois deu-se conta que era cópia de um comunicado no Estado brasileiro. Então, oportunisticamente, como havia debilidade num sítio, queria que o outro... Eu partilho perfeitamente do
princípio de solidariedade humana, de que quem tem mais paga por quem não tem. Sim. Eu partilho isso. E eu partilho que as pessoas que tenham mais paguem mais impostos. Isso é um dever de solidariedade social. Qual é a diferença fundamental entre a medicina privada e a pública? A privada tem um dono que tirou do seu tempo e do seu dinheiro para investir, para ter retorno. Sim. A pública é a persecução do respeito a um direito fundamental e persegue a universalidade. Sim. Agora, também defendo que deve haver um honorário justo. Ok. Até porque as novas revisões do antigo Código Médico de Juramento de Hipócrates falam na dignidade do profissional. Sim. E a dignidade não é só a forma como ele exerce, não, é a dignidade social dele. dele. Como é que nós lidamos com a simetria dos acessos? Sim. Do ponto de vista ético, vejo. Com respeito pelos valores bioéticos universais. Pois. Uma questão de formação. É cuidado. É dar o melhor disponível a quem necessita. É cuidado, não é para ser discutido. Sim. Não é para ser discutido. E se forem situações de urgência e emergência? Triagem de Manchester. Por que é que nós temos ferramentas e vamos abdicar dessas ferramentas? Então não adianta delas. Pois. Mas por exemplo, se eu tiver 2 doentes, como é que eu escolho? Aquele em que o investimento não vai ser inútil. Sim. Então, se nós estudamos isso e assumimos isso como verdade, temos que ser Temos que aplicar. subservientes. Pois. Temos de aplicar. Justiça é tratar toda a gente como iguais? Não. É tratar toda a gente mediante a sua necessidade. Isso é que é justiça. Tudo o resto não é. Então, eu não sei, assim, existem conflitos no atendimento. Sim. Porque nós não assumimos como nossos os valores bioéticos. Nós não somos formados nesses valores. Por exemplo, mas o fulano... Por exemplo, há um hospital que tem um serviço de rentabilização. Está errado? Não. Se alguém quer passar à frente, tem que pagar para quem não tem a beneficiar. A pessoa que concede um serviço de rentabilização tem de ser uma pessoa altruísta que está lá a dizer isso é para o melhor bem comum. Sim, sim. Isso não é para mim, é para o melhor bem comum. Não vejo conflito aí. Agora, mas a gestão é mal feita. Isso não é uma questão de ética, é uma questão legal. Sim. É a polícia que tem que resolver. É a polícia, exatamente. Mas nós tocamos muito no ponto de que o doente procura o serviço por expectativa. Sim. Então, se eu chego a um lugar onde a minha expectativa é ser bem atendido e o bem atendido é outra expectativa. Tem métricas. Tem métricas. Na NPS, tem uma série de... Tem métricas do que é ser bem atendido. E eu chego a um lugar em que eu tenho... vou
vou colocar dessa forma, 2 filas, em que uma fila que realmente existe o sistema de rentabilização que diz, não, vem para aqui quem quer ser mais rápido, logo tem um custo. Mas se as 2 filas estão no mesmo lugar, claro que a minha expectativa tem um outro critério que nós usamos que eu não lembro, não vou lembrar daqui a pouco. Mas a minha expectativa ao ser atendido ou a percepção do doente ao atendimento muda. Já, você que gera ruído e Gera frustração. ruído. A percepção do doente ou a percepção de quem atende? Não, do próprio doente. Do próprio doente. Mas aí só falha com a comunicação. Aí falhou a comunicação. E há uma coisa, nós temos de ser mesmo, e eu não abro mão disso, nós temos de ser mesmo subservientes ao conhecimento. Yeah. E uns pilares do atendimento humano é a comunicação. Sim. A pessoa que vem com uma expectativa, ele deve saber quando é que vai ser atendido e por que é que vai ser atendido. Eu lembro-me que em um momento da minha vida eu fui o responsável por um banco de urgência. E à medida que a urgência tinha novos indicadores com diminuição do tempo de espera, fundamentalmente, a afluência aumentava. E o que é que eu fazia? Eu mesmo ia para o balcão, observava os doentes que não eram de urgência, passava uma nota para eles irem para a consulta externa. A outra possibilidade que eu cogitei, mas que nunca foi admitida, era que aquelas pessoas pagassem. Pois. Sim. Se você vem a um sítio que não é o seu para furar fila, você tem que pagar. Como eu arranjar forma de dissuadir isso. Por exemplo, como é que nós limitamos o fluxo, as pessoas, as urgências médicas, porque o atendimento é mais rápido? A noção de atendimento da urgência não pode ser a rapidez. Deve ser a gravidade. Sim. Por isso é que é urgência. Por isso é que o banco é um serviço nobre que tem que ficar vazio. Sim. Nós ficamos felizes com o banco cheio. Yeah. Há uma instituição em Angola que o banco tem mais de 60 camas. Banco de urgência. Tem mais de 60 camas. Yeah. Então, mas isso é outra coisa. Então, eu tenho 2 filas e a pessoa tem de ter a informação prévia. Dizer, essa fila é de pessoas que, por qualquer razão, querem vir, não querem ficar à espera e vão pagar. Mas mesmo nessa fila de pessoas que vão pagar, há critérios de prioridade. Não é anarquia. Sim. Entre 2 indivíduos que vão pagar, não é quem chega primeiro. Instituição de saúde não é loja, não é sala de cinema, não é campo de futebol. É a resposta a uma necessidade, a uma expectativa. Certo. Né? Yeah. Então, isso tem que ficar bem esclarecido, sem pudor. A pessoa vem e diz, tem 2 filas, aquele cedo que pagam está mais pequeno. Eu, como não tenho para pagar, vou ficar nessa fila que está maior. Quais são os critérios de atendimento nessa fila? Triagem de Manchester. Pois. Agora, eu tenho de ensinar ao enfermeiro, ao médico, o que é triagem de Manchester. Tenho de ensinar. Eu estive à frente de uma instituição em que eu impedia os colegas na urgência de ver casos de rotina. Vê no teu pós-banco, mas aqui não, sócio. Aqui é para quem necessita mais. Agora, se eu for dizer aos meus subordinados que não podem, eu não posso fazer. Sim. Yeah.
Dá o exemplo. Esse exemplo. Por exemplo. Portanto, eu não vejo conflito aí. Por exemplo, porque, por exemplo, nós vamos a uma instituição pública ou privada numa época civilizacional, né? Em que tem computador, em que tem internet, em que tem tempo de espera de 4 horas. Sim. Se você agendou uma consulta às 16 horas, por que às 20 ainda não foi atendido? Não faz sentido. Não faz. Não. Mas por que acontece? Ou porque a governança é má, Ok. ou porque o médico não tem esses valores. Então, vamos meter-lhe esses valores, vamos ver como é que ele vai assumir esses valores. Ele tem que respeitar aquilo que foi contractualizado. Esse é outro problema, porque... Por que é que um doente, Yeah, por não existe. exemplo, fica num banco de urgência Dias. dias? Porque não há vaga. Não, em termos de medicina, tem de haver sempre um doente bom para sair, para entrar outro que tem que entrar. Mas isso está nos livros, não sei qual é a dificuldade, Aplicabilidade. a aplicabilidade. Nesse bloco do futuro ético da medicina angolana, nós vamos orbitar sobre esse tópico, eu gostava de voltarmos àquela questão que nós estamos aqui a tratar do âmbito inicial da formação, no âmbito da especialização do internato médico e a assistência em geral. E vemos como é que a bioética, e aí estamos alinhados, que não pode ser ensinada como uma cadeira, Sim. mas sim como Uma prática diária. uma prática transversal durante toda a etapa formativa, graduada e pós-graduada. Sendo feito desta forma, é do entendimento do doutor que esse é o pilar para nós instilarmos a ética nessa modalidade que vislumbra para todos os quadros formados por nós, não é? É assim, não há código sectorial bom que não emane de um código transversal bom. Quais são os princípios éticos da nossa sociedade? Eu, se levar o meu filho à escola e fizer fila dupla, meu filho vai fazer também. Se olharmos para a nossa sociedade, do Então ponto é de por vista aí. de ética, Então, é assim, é aquela diferença entre o antigo raio-x e a nova tomografia ou ressonância. Nós víamos o raio-x e dissemos, não, temos de ter um exame que varra melhor essas estruturas. Então se afastou o raio-x e se meteu o taco, a ressonância e o resto. Em termos de sociedade, é a mesma coisa. Em termos de formação, o principal pilar de formação é o exemplo. O formando vai querer ser como mestre. o seu mestre, pois. Se o mestre é mau, o formando vai ser mau. É que não há mesmo Não há meio caminho. se ele interiorizar o exemplo do... assim, como é que nós vamos ter numa instituição profissionais bons que formem futuros profissionais bons? É o velho ditado de enxertar o bom profissional no homem bom. Sim. Repita, por favor, essa parte. Enxertar o bom profissional no homem bom. Ok. Sim. Né? Sim. Tem que haver um homem bom Primeiro, para que ele haver receba um bom profissional. Quer dizer, nós tomemos como exemplo uma instituição qualquer. Se ele não for o dono, como é que eu lido com a autoridade de alguém hierarquicamente superior? Ou ele é meu patrão,
e eu fui pedir emprego, mas ele é meu patrão, ele é o dono. Ou é uma instituição pública, e se é pública, é de todos nós. O acesso a esta instituição pública não pode ter reservado o direito de admissão. É pública. Sim. Vamos concorrer universalmente para eu dizer o Sérgio, o Nilton são os diretores, porque no concurso público ficaram à frente de mim. Vou esperar daqui a 4, daqui a 8 Para concorrer de novo. para concorrer de novo, mas tem que ser melhor. Direção clínica tem que ser eleito, porque a noção de direção clínica é que ele é o representante do corpo clínico junto da direção, a não ser que haja outra definição que eu não conheço. Mas se for essa definição, se é o representante, tem que ser escolhido, tem que ser eleito para que seja líder. Mas na prática, Não, O fluxo é o contrário. diretor técnico, que é uma figura que maioritariamente nós não temos. não. Então, Tem as farmácias. as funções do diretor técnico da instituição hospitalar às vezes são mal exercidas pelo diretor-geral e pelo diretor clínico, que é o indivíduo que deveria se preocupar ou responder pela qualidade. Ok. O diretor clínico deve ser o representante da classe. O diretor técnico é o indivíduo que é a qualidade. E depois, os órgãos colegiais. Tem que haver uma comissão de ética que quando o gabinete lhe tenta comunicar alguma coisa, ele diz, doutor, o que é que aconteceu? Por que que o doutor tinha uma consulta às 8 e chegou às 11? Por que que esse doente marcou uma consulta há 2 meses? Olha a expectativa que ele alimentou. E no até dia agora. da consulta disseram, não, hoje não há consulta. Erro de marcação. Hoje o médico não vem, o médico sabia que não ia vir. Teve um acidente, não, a instituição tem a obrigação De de... pôr um outro médico Então, para dar a consulta. Se nós tivermos instituições com padrões éticos, nós vamos ter profissionais éticos, vamos ter formandos éticos. É o exemplo, não sei se é exemplo da janela vandalizada ou qualquer coisa. Se nós deixarmos um carro à rua com a janela partida, provavelmente esse carro seja vandalizado. Uhum. É um convite. Se nós formos a um WC limpo, não vamos fazer xixi ao chão. Se o WC estiver sujo, ficamos à porta, miramos, né? Se os nossos valores permitirem, senão nem fazemos isso. Então, a varredura tem que ser transversal. O doutor acha que as ordens profissionais conseguem exercer alguma influência aqui? Quando forem, sim. Por favor, elabore. Vamos dar um exemplo prático. Uhum. A ordem profissional deve ser o órgão reitor do exercício da profissão. Sim. É? Não, não é. Então vamos discutir uma coisa que não é. Ok. O princípio básico da discussão deve ser o conceito. É aquela velha coisa, eu disse luva, você entendeu bota. Não, o princípio básico tem que ser o conceito. Por exemplo, nós falamos da formação. Quem deve dar idoneidade formativa às instituições? Não pode ser o dono. Justo. Justo. Tem que ser o indivíduo de fora que venha dizer. Mas só se nós educarmos o indivíduo naquilo que é uma auditoria independente e transparente, é que ele vai dizer, não, eu tenho essa instituição, quero que ela seja formativa, vou chamar alguém para dar. Até porque é um processo, por exemplo, quando é que uma instituição se torna
formativa. Quando o Bocão começa a dizer, olha, naquele sítio se aprende. Sim. Não pode ser por decreto. Diz, não, a partir de hoje. Hospital-escola. Como é que uma instituição que referencia doentes da atenção primária para um centro terciário vai ser formativa? Eu queria, não queria ir por aí, mas já indo. Como é que, pegando nesse ponto da referência e contra-referência, e do princípio de hierarquia, decisão médica e medicina baseada em evidência, juntando isso tudo nesse bloco do futuro, nós temos casos em que temos um problema para resolver, é possível resolver no local, mas às vezes há uma pressão para que seja resolvido em outro lugar, normalmente fora do país. Reflexão crítica. Ok. Sim, mas eu já tive, alguns colegas inclusive já passaram por isso, de solicitarem ao colega que fizesse um relatório a dizer tem que sair. E o colega em nenhum momento no seu diário clínico referiu que tinha que sair. O colega referiu que era possível resolver desde que cumprisse alguns pressupostos. Claro que entre a expectativa do doente, eu quero o problema resolvido, entra o preconceito que já existe com a capacidade do sistema de saúde de resolver determinados problemas, entra o questionamento mediante problemas que acontecem frequentemente sobre a formação, e já falamos que é um problema. Então, e entra um serviço que deveria blindar, até porque hospital-escola, mas não blinda, cede. Mas o alvo acaba por ser, eu vou usar alvo porque é a figura de destaque, o profissional de saúde, não necessariamente o médico, na maior parte das vezes, mas o profissional de saúde, que não teve autonomia na condução por causa dessa pressão. Futuramente, como é que nós podemos conduzir melhor? A cedência naquilo que nós estamos certos é sempre uma moeda de troca. Sim. Até porque não é eleição. Sim. Uma moeda de troca. Ele que está a ceder num princípio que ele sabe que está certo, é porque ele passa a expressão, um rabinho de palha. Se alguém acender um fósforo, queimar. Queimar. Por exemplo, vocês já se deram conta, por exemplo, por que os nossos relatórios, por exemplo, às vezes têm 3 a 4 assinaturas? E o relatório dos doentes que nós mandamos lá fora com dinheiro, vem às vezes manuscrito com rabisco, deve voltar dentro de X dias. Está a faltar só autonomia. Sim, do profissional. Falamos disso. Então, se nós eliminarmos a autonomia, a mesa cai. Literalmente. Então, essa mesa é a mesa da decisão clínica. Se nós tirarmos uma perna, a mesa cai. A coisa ou é transversal ou não é. Como é que nós podemos contornar isso? Sim, às vezes um bocado de gás morrice ajuda. Eu não vou assinar. Você pode assinar, mas eu não vou assinar. Se eu for autônomo, se eu for interno, eu estou preso a uma moeda de troca. Tá vendo? Se eu não assinar, esses tipos me mandam embora. Sim. Porque eu nem sequer tive critérios de entrar
não tenho critérios de ser mandado embora. Agora, Critérios de inclusão, eu não tenho. Literalmente. Então eu estou preso a isso. Como é que isso se resolve? Rabo de palha. Realmente uma discussão muito importante. E como estamos a falar de futuro, nós queremos realmente para o futuro uma postura menos punitiva, uma visão mais aberta para auditoria, transparência e para a construção de mudanças. Que isso assim, e isto é que permitiria abraçarmos essa postura mais ética, porque vemos que esse terror da punição faz com que, em geral, seja praticado tudo na defensiva. Tu estudas para aprender e conseguires passar. Depois és interno, queres fazer as coisas para conseguires passar. Depois estás na assistência, tudo meio na defensiva por causa desta nuvem punitiva. Então, gostávamos de ouvir a sua visão sobre a instituição, de posturas mais transparentes. Assim, vamos concordar que a punição do ato médico não é uma prerrogativa das direções das instituições. Isso é abuso de poder, isso é usurpação de funções. Existe um itinerário de avaliação do erro médico. Sim. Se ele não está a ser respeitado, está a existir uma atitude tóxica e abusiva. A suspensão preventiva. Não, é abusiva. Porque a suspensão preventiva parece que deve ter de ser baseada numa relação de causa e efeito. E mesmo que haja uma punição preventiva, há o conceito de responsabilidade subjetiva. Preciso dar um exemplo. O médico de uma instituição pode elaborar um relatório para um doente ser evacuado sem assinatura de responsáveis? Não. Então, por que o erro é dele e não é dos responsáveis? Tão simples quanto isso. Vamos generalizar? É tão simples quanto isso. Se for do interno, a medicina é tutorada, o responsável é o tutor. Se for do profissional, o responsável é a instituição. Tão simples quanto isso. É só nós falarmos com algum advogado, com algum jurista que não tenha conflito de interesse e ele vai dizer que o itinerário devia ser esse. Há uma suspeita de erro médico, há uma auditoria, é certo, direito à ampla defesa, comissão de ética julga, não absolveu o colégio de especialidade, avalia, tem erro, volta ao hospital e se estabelece o processo crime. Se não for isso, provavelmente esteja errado. Até porque depois temos de ver porque foi o erro. Sim, Foi contexto. imperícia, foi... Sim, as formas. Ou se Perícia, foi, imprudência, negligência. ou se foi institucional. Pois. Nunca chegamos ao institucional. Ou se foi institucional. Né? Se um doente tem de ir fazer um gesto qualquer, um ato qualquer, e falha o anestesista porque estava ocupado e o doente morre, onde é que o hospital entra? Onde é que o médico assistente entra? Não sei. Tem de ser. Como é que nós salvaguardamos isso? Formação sólida? Sim. Rigor na documentação? Sim. Não está escrito, não foi feito? Sim. Tem de escrever tudo. Tudo. Inclusive é de quem foi a ordem. Inclusive as ordens, pois. Por que é que não foi feita? Inclusive
Não está escrito, não existe. Não está escrito. Qual é a perspectiva de mudança? É sempre formativa. A César o que é de César. Temos de formar pessoas bem, instituições credenciadas pela ordem, monitorizadas, auditadas e avaliadas. Tão simples quanto isso. E depois termos a coragem de estabelecer níveis de formação. Por exemplo, eu quero formar médicos em cirurgia geral. Por exemplo, e eu tenho de estabelecer onde é que os internos vão fazer o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o último. Você não pode fazer o último ano num hospital que referencia doentes para o nível imediatamente a seguir. Sim. Qualquer coisa está errada. Yeah. Porque a medida que ele tem que aprender sobre complexidade. Se Sim. transfere, ele não aprende. Se não aprende, Aumentou vai o ano, repetir aumentou a mais complexidade. yeah. Agora, só duas coisas credibilizam uma instituição para fazer formação. Ou os indicadores, e as pessoas dizem, eu quero ir fazer uma valência naquele hospital onde está o doutor fulano, e a Sim. boca vai passando porque aquele doutor fulano tem esses indicadores. Sim. Ou uma comissão sem conflitos de interesse vai auditar e tem de monitorizar. Por exemplo, quando um interno de especialidade faz um percurso de 5 anos e chumba no exame de saída, onde é que a instituição entra? Em tudo. A instituição tem de ir lá responder por Sim. quê? Por quê? Por quê? Aliás, Como é que ele chegou aqui? Como é que ele chegou Como é que até ele aqui chegou? e chumba aqui no final? E por que não acontece isso? Porque maioritariamente nós não fazemos relatórios curriculares de ano. Porque nós não temos coragem de elencar as obrigações de desempenho e de conhecimento. São termos gerais. O interno tem de saber, tem de fazer. Não, Quantifica. tem que yeah. ter números. Yeah. Porque depois chegamos ao velho conceito. Eu vou ter problemas. Chegamos ao velho conceito de o colega que vai a exame tem poucos procedimentos. Mas o pouco procedimento está associado à formação num determinado serviço que tem muitos procedimentos. E o muitos procedimentos não está associado à qualidade do procedimento. É o interno que aprendeu a fazer muito de algo que é questionável às vezes. Yeah. Mas E que ele também, sozinho, não foi confirmar se estava certo. Exatamente. E ele reproduz e vira o refém de escola. Eu aprendi assim. Assim. Na É como às minha vezes escola é assim. há internos que dizem, não, no sítio onde nós passamos a história faz-se assim. Sim. Por exemplo, então defina lá a história da doença atual. Caracterização do sintoma, blá, 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 blá. E dado esse sintoma de que aparelho e sistema? Não é sintoma. Então está na história da doença atual a fazer o quê? Porque o doente tem antecedentes de hipertensão. A hipertensão dele passou, curou, alguém resolveu? Não. Qual é o seu conceito de antecedente? Uma questão de formação. Yeah. Formar melhor. Voltamos ao conceito antigo. Em medicina, a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, não é do receptor. O Sérgio há pouco disse, não, mas nós reunimos com a família, explicamos, ele assinou. Sim, mas ele entendeu. Sim. Tanto não atendeu que foi reclamar, que não era isso que eu queria. Não, vira para a família, mas esse gajo falou, ele até explicou, eu até entendi algumas coisas, mas é para explicar, não entendes do que. Não, a melhor parte é que ele não vai reclamar com o Sérgio. Ele Sim, vai vai reclamar reclamar com com outro. Com ruído, murmurinho.
ou simplesmente vai falar mal. Sim. Ou vai virar um teste do WhatsApp. Sim, texto WhatsApp, das redes sociais, um Reels, não. Então, reta final, não é? Sim, estamos na reta final. Na reta final, Dr. Maurício. Foi uma boa conversa com o Dr. Maurício. Queríamos frases finais, um conselho para a malta mais jovem como nós. Não sei, vocês já não são tão jovens assim. Doutor, Vocês já têm responsabilidades formativas. Já. Assim, formar requer alguns aspectos estruturantes. Um deles é o exemplo, o outro é a atualização e talvez o outro seja a disponibilidade para ouvir e ser avaliado. E nós não temos muitos exemplos de retroinformações sobre avaliação, por exemplo, sobre o fulano, docente tal, docente cicrano. Não. A Faculdade de Medicina tinha uma experiência boa em que a Associação dos Estudantes, todos os anos, classificava, e não acho que fosse por simpatia, os docentes, os departamentos, as cadeiras, com indicadores mais ou menos fidedignos, por exemplo. E eu um dia perguntei, mas se vocês dizem que as aulas dessa cadeira não terminaram porque os docentes faltaram ou não deram, a cadeira foi homenageada como? Ah, não, doutor, porque ficava mal. pois. Mas obviamente que homenagearam em 9º, 10º lugar, pronto, né? Era de 1 a 10. Mas aquilo, de alguma forma, identificava os melhores docentes da faculdade. Eu recordo-me que docentes como Basílio Lopes eram todos os anos homenageados. Então isso era um critério não institucional, mas era um critério de avaliação. Então nós temos de ser mais sérios no processo de formação, estabelecendo obrigações. Não são deveres nem obrigações de conhecimento, obrigações de desempenho. Por exemplo, às vezes eu vejo fichas de avaliação de internos com assiduidade. Por exemplo, a assiduidade tem que ser punitiva, não pode ser sumativa. Se o interno para fazer internato tem que estar Tem que lá. estar lá. Daí Então, o nome residência. Em muitos estar países. não precisa de ter avaliação positiva. Não estar é que precisa de ter negativa. Sim. Estar, ele não está a fazer mais do que a obrigação Sim. dele. dele, É obrigação de desempenho. Quem tem que estar. Tem que estar. Yeah. Para poder ter as outras avaliações. Yeah. Não esteve, não é avaliado. Yeah. Temos de ter um programa de formação que seja dinâmico, mas auditado para melhoria. Sim, sim. Temos de ter programas de formação uniformizados, né? Qual é o tronco que as escolas de medicina têm de ter para o nosso contexto? Pois. O nosso recém-licenciado pode sair da faculdade sem saber abordar tuberculose, drepanocitose, hipertensão, diabetes, malária. Não. Deve fazer parte da cultura geral. Porque é o que nós temos no nosso meio. Yeah. E temos de repensar a admissão de docentes na faculdade. O que é que nós queremos como docentes universitários? Indivíduos titulados ou profissionais competentes? Essa é a velha discussão.
Mas isso tem que ser esclarecido assim. Então, e o meu pai dizia que um dos nossos erros é nós lermos um livro sem lermos o prefácio. Nós copiamos as páginas do meio sem saber como é que foi feito. Sim, nós vamos a um sítio e dizemos, no sítio de tal, todos os docentes universitários são titulados. Não, no sítio de tal, todos os docentes são profissionais especializados que têm título. Pois. É diferente. Yeah. Até porque a avaliação tem que ser contínua. O aluno vai aprender a operar com um cirurgião bom. O aluno vai aprender raciocínio clínico com um profissional bom. Porque nem sempre Então, é um PhD. Que não tem de ser. Aliás, a escola médica angolana que formou bons profissionais não tinha pessoas tituladas. As pessoas que me ensinaram medicina, que falavam de ética na Faculdade de Medicina, o professor Jorge Lima, por exemplo, não tinha nenhum título. Basílio Lopes não tinha. As referências mais gratas do ensino da medicina não tinham. Agora, as novas modalidades requerem que se tenha, ok, mas temos de enxertar a titulação no profissional bom. Não pode ser o inverso. Se for o inverso, não dá certo. Como enveredarmos por uma medicina feita por profissionais éticos? Formar os médicos desde cedo. Eu costumo dar o exemplo da Faculdade de Medicina e felizmente eu nunca fiz. A primeira lição de antiética na Faculdade de Medicina era a exigência de um atestado médico que era, podendo ser verdadeiro, não era real. Por exemplo, os alunos, quando fossem fazer a matrícula na faculdade, andavam com atestado para ver quem podia assinar, para levar à secretaria. Uhum. E eles não eram vistos. Alguém assinava e dava. Sim, sim, sim. Essa é a primeira lição de não ética. Pode passar atestado médico sem ver o doente. Sim. Alguém vai dizer o indivíduo que está errado. Não. Se a instituição que me recebeu para formar fazia isso, por que eu não hei de fazer? Era a primeira. A primeira. E então havia vezes alunos que vinham ter comigo e dizer, se quiser que eu lhe passe um atestado médico, tem de ir à minha consulta. Faz exame, faz raio-x, que é o que a maior parte das pessoas não entende. Mas doutor, mas todos os meus colegas já têm, hoje é o último dia. Sinto muito. Lá vai a primeira lição da conversa. Expectativa. Era a primeira lição. Então, a conduta é A essa. expectativa dele não está avaliada quando o doutor isso. A conduta é essa. E tínhamos uma aula às 7h30, o docente faltou. O exemplo é esse. Yeah. Estávamos na enfermaria, dia de visita, o assistente... O exemplo é esse. Então, é uma questão de formação. Formação e monitorização. E depois a não condescendência. Pois. Não condescendência com, por exemplo, se nós fizermos um gráfico da quantidade de gestores hospitalares que as nossas instituições já tiveram e foram e deixaram de ser, nós nos perguntamos, mas por que nunca aconteceu nada? Por que alguém deixa de ser gestor de uma coisa que estava a funcionar bem? E se deixou de ser porque não estava a funcionar bem, o que é que aconteceu?
Dizem que por lei é uma comissão de serviço de Não, 5 anos. comissão de serviço. Não? Não sei se é por 5 anos. Eu acho, por exemplo, que determinados cargos deviam ser por mandato. Por? Por mandato. Mandato. Você Pois. que quer que eu seja isso, você me dá um mandato de X anos. E o meu programa é esse. Agora, quando eu sou nomeado por conveniência, saio por conveniência. Yeah. Não existe clareza na ambiguidade. Portanto, eu acho que éticos somos nós, não é o nosso comportamento. Eu acho que as desigualdades não interferem na nossa conduta ética, afinam a nossa conduta. Pois. Eu em determinado momento da minha vida, nós fazíamos bancos em que tínhamos, por exemplo, para 24 horas, 10 requisições de exames. E víamos muitos doentes, passavam dos 100. E aquilo não promovia desigualdade, refinava o atendimento. Ou seja, escolhiam a dedo quem Doutor realmente Maurício, eu precisava. quero fazer um raio-x. Por quê? Por quê? Pois. Que é que tu auscultaste? Qual é o valor preditivo desse raio-x? Não auscultei nada, então não faz. Mas e se for uma pneumonia de 1 em 1 milhão que não tem propedêutica? Vai ser mesmo essa, de 1 em 1 milhão só. Sim. Não é a regra, é a exceção. A exceção. Pois é, isso que o doutor diz está muito alinhado com a frase. A ética não é testada quando tudo corre bem, mas sim quando os recursos são escassos. Eu acho que aí ela é quando ela é chamada a ser bem exercida. Bem exercida. Obviamente, se correr bem, não há conflito. Pois. Por isso é que se diz que não existem conflitos médicos na relação médico-paciente. Sim. É como aquele exemplo do doente com sensação febril que faz quartem e melhora. Mesmo que a sensação febril seja tradução clínica de um resfriado comum. Sim. Se correu bem, não. Sim, a doença é autolimitada. As duas concorreram. Resolveu. Não há Não conflito. mal não fez. Casualidade e causa. É por isso que, apesar disso colidir com a nossa vaidade, nós não deveríamos discutir os sucessos, deveríamos discutir os insucessos. Sim. Tanto que atualmente muitos congressos têm um segmento que é só para isso. Porque como infelizmente nós somos seres humanos e os seres humanos são todos Falíveis. tomados pelos seus egos, na prática médica há a necessidade de termos sempre um momento para pormos os nossos egos em xeque, que são as discussões de casos clínicos, mortalidade. Então nós temos de olhar para as coisas menos boas que fazemos. E foi baseado nesse conceito, tem até um engenheiro, acho que alemão, na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, Dos aviões. dos aviões baleados. Que ele olhava, olhou noutra perspectiva. Sim. Não foram os que vieram. Não foram os que vieram, foram os que Sim. ficaram. E permitiu, Boa. É assim que eles melhoravam a fuselagem dos aviões. Boa. Então, só temos que agradecer o Dr. Maurício pela disponibilidade, por este momento super produtivo de mais de 1h30 de conversa sobre ética, prática médica, formação. O nosso muito obrigado. Queremos também agradecer o nosso patrocinador habitual, o Autoama, que fica na Manhanga, na rua Kwame Nkrumah, que sempre fornece o nosso café da manhã, que nós muito desfrutamos. Guardamos por vós no próximo episódio. Sucesso a todos. Até a próxima.